Meus amigos, muito bom dia, 7 e pouco da manhã aqui para falar sobre a semifinal do Carioca entre Fluminense e Vasco da Gama, né? A boa fase pesou, o Fluminense se classificou, 3 pênaltis em uma só partida. Achei muito estranho, sabe, foi a única aquela semifinal, acho que nem vai existir tão cedo um jogo tão bom quanto foi Fluminense e Vasco, tão intrigante, instigante, sabe, a paixão do futebol incendiou o Maracanã. E, cara, por mais que ninguém consiga admitir certas vezes que o Vasco da Gama joga bem, às vezes é necessário. O Vasco da Gama teve toda a intensidade foi vascaína ontem. O Fluminense cochilou demais em certas partidas, em certos momentos do jogo. E é incrível como o Vasco não sabe jogar fora de casa, mas no Rio, e especialmente contra o Fluminense, consegue felizmente impor seu jogo e infelizmente errar inúmeras finalizações. Eu trouxe aqui alguns dados sobre Vasco e Fluminense e sobre o quanto o Vasco foi superior. O Vasco chutou 4 vezes e o Fluminense chutou uma. E são chutes a gol. O Vasco chutou 4 vezes a gol, poderia ter feito mais. O Vasco ainda vacila demais. O Vasco chutou 9 vezes dentro da área, ou seja, teve muito mais liberdade para infiltrar-se na área do Fluminense. E o Fluminense chutou 6. Vasco chutou 4 vezes fora da área ainda teve mais superioridade. O Fluminense chutou 2. O Fluminense se superou nos acertos de passe, 328 passes certos, para você ver como o time tem muito boa saída de bola, saída de pressão também, tanto que nessa saída de pressão desencadeou o pênalti que René perdeu, um pênalti muito mal batido, um dos piores pênaltis que eu vi sendo batido na minha vida, e o pior pênalti a ser batido no ano. E Léo Jardim já estava naquela bola. E o Vasco teve 249 passes certos. A gente já sabe, pronto, foi aí que o Fluminense se superou. Uma das únicas coisas onde o Fluminense foi superior ao Vasco naquela partida de ontem. Mas até nas recuperações de bola, o Vasco se saiu mais eficaz. 51 desarmes contra 47 do Tricolor. O Fluminense precisou trabalhar mais contra o Vasco. O Vasco que não teve outra opção a não ser jogar. O Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o Santos. 2 gols de Neymar. Uma partida onde nenhum ali jogou bem. A gente teve uma vantagem ali. O Santos se saiu superior por causa do fator Neymar. Nada além disso. E aí, até naquela partida mesmo, o Vasco vinha com boas soluções para chegar até o gol, mas só isso. O Vasco não tinha outra perspectiva, era chegar ao gol e errar todos os chutes. O Vasco teve um gol, cara, que foi um gol muito sofrido. Robert Renan chegou no rebote, depois de Fábio defendeu uma cabeçada, e aí gol do Vasco, mas foi um gol muito sofrido, cara, porque o Vasco luta muito para fazer seus gols e mesmo assim não consegue. Às vezes é o dia do goleiro, às vezes é o dia do Vasco perder. E o Fluminense precisou trabalhar mais, como eu disse, sofreu muito por conta dos cochilos que deu. Eu vi Samuel Xavier entregando uma bola, cara, que quase cravou a classificação pro Vasco na final. E aí, o que falar, né, desse jogo? A gente sabia que o Fluminense era superior, tanto que vinha muito melhor, iniciou o ano muito melhor, campeão da Taça Guanabara, era o previsível, venceu o Vasco, mas o único detalhe que fez o Vasco ser campeão naquela partida, na minha opinião, além de ter toda a superioridade como elenco, foi que naqueles 15 minutos finais, o maior arrependimento vascaíno se tornou deixar o Fluminense com muita liberdade. Naqueles 20 minutos, cara, faltava 20 minutos pro jogo acabar e ir pros pênaltis. O Vasco tinha chance de se classificar, o Vasco foi melhor, mas deixou o Fluminense com muita liberdade para jogar por fora, para tabelar, que o Fluminense faz isso muito bem, para criar oportunidades. E aí chegou o pênalti claro, mão do Cuiabano, e aí não tinha o que fazer. Gol do Ganso, o Ganso chegou para desafogar, e aí salvou o Fluminense de ir pros pênaltis.
e levou para a final, que vai enfrentar ou Flamengo ou Madureira, que vão se enfrentar hoje às 9 horas da noite. E não perca. Como eu disse, o Flamengo e Fluminense na final, né? O Fla-Flu vai ser muito interessante de se ver. O Fluminense vem com uma fase muito boa, só tem uma derrota agora pelo Brasileirão, perdeu pela primeira vez, mas era o Palmeiras até por agora, que se classificou também para o Paulista, para a final. É o melhor time do Brasileirão no momento, é o time que mais soma, é o time com maior saldo de gols, é o primeiro colocado. Então, a gente sabe que o Fluminense vem muito bem e o Flamengo, apesar de dar má fase, é um time que joga muito bem. É excepcional o time do Flamengo em questão de elenco. Vem com algumas dificuldades, perdeu Recopa e Supercopa no iniciozinho do ano, mas, cara, são 2 títulos com pouca relevância. Eu acho que comparado ao Carioca, acho que significa muito mais pro Flamengo ser campeão. E eu acho que dá Fluminense, só que eu vejo o seguinte: o Fluminense sofre muito contra um time que quer posse de bola. Você viu o Vasco hoje? A posse de bola foi maior pro Fluminense, mas quem tem a bola na sua área de ataque mais vezes, com maior superioridade, pra mim foi o Vasco. Eu vi o Vasco. Então o Fluminense sofreu por conta disso. O Fluminense é um time de bom contra-ataque, boa saída de bola, mas não consegue, mas na verdade tem mais dificuldade de se sobressair com adversários que pedem mais a bola no seu pé para fazer bom jogo. O Flamengo tem muito disso. Com o meio-campo sendo o coração do time, o Flamengo consegue ter a bola no seu pé a todo momento e consegue jogar o adversário para trás. Então a gente sabe que o Flamengo é grande competidor nesse estilo de jogo. E Felipe Luiz não vai vir com muita paciência, porque já perdeu 2 títulos, vem muito mal no Campeonato Brasileiro, muito mal, venceu Vitória, que era obrigação, e quase levou um empate. E daí quase não fez um bom aproveitamento nesse início de ano, perdeu com o Sub-20 pelo Carioca. A gente já sabe de toda a novela que vem vivendo no Flamengo, jogou muito mal contra o Lanús. O Felipe Luiz pecou muito dizendo que o Flamengo jogou bem, foi superior foi e era obrigação do Flamengo pelo time que tem, mas eu acho que não condiz com tudo que vem fazendo, com tudo que fez no ano passado o Felipe Luiz e o time do Flamengo. Eu acho que vai dar tricolor na final, mas eu sei que vai ser uma grande dificuldade. E se der Flamengo, eu não me impressiono com nada, porque é o Flamengo e é o Carioca, cara. O Flamengo já vem sendo campeão do Carioca, já tem superioridade em questão de time, em questão de tá anos-luz à frente no Rio de Janeiro. Então a gente sabe do poderio de ataque que tem o time rubro-negro, mas a gente também sabe que o time das Laranjeiras vem com grande potência para enfrentar esse Flamengo de 2026 que vem muito mal. E depois, aqui eu vou voltar para falar sobre Renato Gaúcho no Vasco. Ele não foi contratado, não tem nada certo ainda, tá muito longe de ter algo certo, mas o Vasco já entrou em contato. O Renato Gaúcho e o seu staff, o seu empresário, disse que é possível sim uma contratação do treinador. Eu acho muito boa, eu vou falar sobre isso no vídeo, vou tentar postar hoje. Pode ser que não dê certo a contratação, mas eu torço muito para que dê certo, porque eu gosto de ver Renato Gaúcho atuando pelo Brasil como técnico. Foi muito bem com o Fluminense, o próprio Fluminense no Mundial de Clubes no ano passado, levou o time, é muito família, é muito equipe, consegue trazer os jogadores para junto, é como o Ancelotti, ele consegue se relacionar com os jogadores de forma que se sintam mais leves para jogar, e foi isso que ele fez em 2025, e eu espero que ele faça com o Vasco em 2026, porque o Vasco precisa, e acho que a torcida merece um treinador como o Renato Gaúcho. É isso, muito obrigado. Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva e me siga no Instagram, Amarelo e Penta, tamo junto, muito obrigado.